Essa foi uma boa pergunta. Na verdade, desde que eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu achava que eu ia ser escritor de literatura. Então a expectativa, por causa de antecedentes familiares, é que eu fizesse diplomacia, que eu fosse virar diplomata. Tudo bem, então eu pensei, então eu posso fazer o que eu quero e aí depois eu faço o curso para o Rio Branco. Então eu fui fazer, na verdade, eu fiz vestibular para letras. E aí eu abandonei o curso com 3 meses e meio. Aí eu pensei, eu acho que eu já esgotei a minha cota do direito de errar. E aí meu pai queria que eu fizesse direito, ou eu tinha que fazer direito ou economia na cabeça deles. Aí, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Como eu, enfim, não era muito amigo dos números, né? Aí eu fui fazer direito. Era uma coisa que eu achava que talvez tivesse mais a ver comigo. Aí eu fiz o curso de direito. Fiz vestibular, passei para a Unirio, mas a sorte mesmo é que eu fui chamado pelo pai de uma amiga minha que era desembargador para trabalhar com ele no Tribunal de Justiça. Aí eu virei assessor de desembargador. Como assessor de desembargador, a coisa muda completamente. E muda completamente porque, como você sabe, o direito é uma disciplina ciência humana dita aplicada. E o ensino jurídico, hoje não sei bem como é que está, mas duvido que tenha mudado muito, ele era totalmente teórico. Você fica aprendendo o que é processo, definições de processo, diferentes processos para procedimento, e você não vê um processo na sua vida. Você não vê autos de processo, você não sabe como é que é a mecânica da máquina judiciária, você não faz a menor ideia de como é que funciona. Isso você só pode ter na prática. E aí foi lá que realmente eu virei jurista. Já que eu estou aqui, já estou com esse ponto resolvido, então vou fazer mestrado. E fui fazer mestrado. E a conselho do Fernando Quintana, eu fui fazer mestrado na PUC, em Direito. E passei 2 anos e meio lá. Valeu a pena por causa do último dia que eu estive lá. Porque no último dia que eu estive lá, que foi, obviamente, na minha defesa de dissertação, tinha um membro externo da banca que chamava-se Marcelo Jasmin. E foi ali que eu conheci o Marcelo, que veio a se tornar depois meu orientador de doutorado no UPERJ. E foi a convite dele que eu vim prestar prova para cá, fazer entrevista. Quer dizer, valeu a pena esperar 2 anos e meio só para conhecer o Marcelo. E aí depois eu entrei no doutorado. Passou um ano em que eu, enfim, não estudei, mas aí eu entrei aqui, acho que foi em 2000. Agora, por incrível que pareça, eu tive aula com quase ninguém. Eu cometi um erro que eu procuro que os meus alunos não cometam de jeito nenhum. Quer dizer, meus orientandos não cometam de jeito nenhum. Que eu só fiz os cursos que me interessavam em função do objeto da minha tese. Isso foi um erro crasso. Então, foi assim, quer dizer, eu era jurista, ia virar doutor em ciência política, ia fazer a tese que eu queria fazer, mas fiquei basicamente pendurado no meu orientador. Eu ainda estava no tribunal no começo do doutorado. Foi no começo, no carnaval de 2003 que eu resolvi. Eu saí do tribunal e fui fazer sanduíche. E aí, bom, eu fui para Paris. Em Paris eu fiquei na Maison du Brésil, na Cité Universitaire. Fiquei lá 8 meses e foi, como vocês podem imaginar, para alguém que tinha ficado no máximo um mês fora do Brasil, foi uma experiência absolutamente fascinante. A nível pessoal. Mas, do ponto de vista acadêmico, que é o que interessa aqui pelo visto, ela também foi fascinante, porque eu tive uma noção de como é que funcionava a academia fora do Brasil. Né? Pensar é comparar. Se você não tem termo de comparação, você não consegue entender nada. Eu tive noção de como é que era a academia fora do Brasil, e eu tive uma melhor noção do Brasil. Eu acho que todo mundo que passa um tempo fora consegue ver melhor o Brasil de longe. Então, de alguma maneira, eu também tive um pouco mais de contato com essa coisa da condição periférica. Para terminar o meu estágio lá, meu estágio doutoral, eu comecei a escrever um paper que veio a ser o meu primeiro artigo publicado na revista Dados. Ou seja, o meu primeiro artigo de verdade.
tá, do ponto de vista da carreira, que era um artigo sobre o poder moderador, a recepção do poder moderador no Brasil. Aí eu comecei a me dar conta, na verdade, que o pessoal que criou o poder moderador no Brasil, que, enfim, que recepcionou o poder moderador no Brasil, eles tinham recepcionado um projeto inteiro, na verdade, desse grupo de monarquianos que ninguém sabia que existia, porque é um grupo que foi derrotado logo no começo da Revolução, e que... Aí aparece o problema, foi recepcionado por quê? Né? Aí você tinha que começar a raciocinar. Por que eles tinham recepcionado esse projeto, os discursos? Aí você vai ver por quê. Porque eles tinham que, de alguma maneira, tentar se legitimar em algum lugar. Então, na verdade, eles estavam lendo os oradores da Revolução Francesa. Né? Aí o trabalho era sobre isso. Você vê como é que você procedia a recepção de um pensamento político estrangeiro, de um modelo constitucional estrangeiro, para circunstâncias completamente diferentes, né? e às vezes por lógicas diferentes. Né? E a partir dali, isso foi fundamental para mim mesmo. A partir dali, tudo foi desenvolvendo a partir dessa ideia. Existe um centro, existe uma periferia, mas aí eu fui tentando juntar a reflexão sobre história dos conceitos e sobre contextualismo linguístico com essa questão. Houve, em 2004, eu acho que em abril, logo que eu voltei da Europa, houve um congresso na Cândido Mendes de Ipanema, um grande congresso, do grupo geral ou mundial, sei lá, da história dos conceitos. E foi lá a primeira vez também que eu apresentei um paper, que não era esse, era uma outra coisa. E aí eu tomei uma surra. Né? Então, o que era fundamental é que ali eu conheci o principal representante da história dos conceitos na Espanha, também por intermédio do João, que foi o Javier Fernández Sebastián, né, que é um sujeito importantíssimo, é um scholar do mais alto nível. E ele estava começando o projeto de fazer um dicionário ibero-americano de conceitos no período que o Koselleck considerava os Attelzeit, quer dizer, o período de formação da modernidade política e do seu vocabulário político, quer dizer, entre 1750 e 1850. Né? Ele tinha um projeto que era também o meu, no fundo, que era o de liquidar com complexos de inferioridade dos países, enfim, ibéricos ou ibero-americanos, essa história de recepção do pensamento político. Né? E a história dos conceitos fornecia um instrumental extraordinário para isso. Porque como ela quebrava a lógica filosófica hegeliana de que as ideias das ideias desencarnadas, né, que é uma coisa muito eurocêntrica, que as ideias existem em si mesmas e elas chegam empobrecidas na periferia, ou que na América você não tem passado sedimentado, então você não tem como produzir pensamento, né, pensamento sempre pensado como filosofia. Na história dos conceitos, na medida em que você considera a linguagem, na verdade, o ato de fala, você quebra com a coisa hegeliana. Então você descobre, na verdade, que as ideias não têm lugar, que elas vão para qualquer lugar, né? Que os conceitos se adaptam à lógica e ao momento de construção do Estado, da democracia de cada país, e conforme os interesses dos grupos que impugnam, né? Dos grupos que estão lutando entre si. Então, eu fazia parte do time coordenado pelo João Feres, encarregado de escrever os conceitos do Brasil. Então eu escrevi um conceito sobre o conceito de liberalismo no Brasil, e escrevi o conceito de república no Brasil junto com a professora Luísa Starling. Depois o dicionário teve mais um volume, e aí eu escrevi democracia e liberdade. Eu sei que é uma vergonha dizer isso. Afinal, eu fui coordenador 5 anos aqui do programa de ciência política. E como coordenador eu era obrigado a ficar enchendo o saco dos alunos, com prazo, são 4 anos mais um, enfim, encher o saco dos colegas. Mas a verdade mesmo, eu vou confessar aqui, eu defendi em 7 anos. Eu levei 7 anos por babaquice.
perfectibilidade, não, tá bom, tá faltando, tem que ir mais para frente, né? Defeitos que eu ainda tenho. Eu me lembro do Marcelo dizendo também, essas frases do Marcelo que você não esquece. Assim, Christian, é uma frase que eu repito, né, que eu acho muito boa. Christian, a defesa de tese é o começo da carreira acadêmica, não é o final da carreira acadêmica. E de fato eu tratava como se fosse quase que o final. Né? Porque como eu acho que eu não via das ciências sociais, eu não tinha a menor ideia do que era uma carreira acadêmica, porque no direito, só muito recentemente você tem carreira acadêmica, porque no direito as pessoas eram desembargadores e professores, eram juízes e professores, promotor e professor. Tradicionalmente na faculdade de Direito, a produção do conhecimento, ser professor universitário era um bico, e dependendo da universidade, era uma espécie de condecoração. Ah, eu sou tão bom como promotor, juiz ou enfim, advogado que eu sou professor da Universidade Federal, da Universidade do Estado, entendeu? Mas você não tinha carreira propriamente acadêmica no direito. Isso mudou justamente de lá para cá, de 2000 para cá. Isso mudou. Mas mesmo assim mudou só nas áreas, nas disciplinas propedêuticas. Porque na verdade nas outras áreas continua sendo assim. Mas a área de direito melhorou muito comparado ao que era. Então eu não tinha muita noção do... E aí eu fui tendo noção do que era a carreira depois, quando eu já era professor da UF e depois de defender a tese de doutorado. Agora, o campo específico de pensamento político brasileiro é um domínio que é relativamente não, é um domínio muito antigo. Posso dizer que a área de pensamento político brasileiro ela aparece junto com a ciência política institucionalizada no Brasil, na virada da década de 60 para 70. Dois dos principais scholars da época, da primeira geração, que eram o Bolívar Lamounier e o Vanderlei Guilherme dos Santos, eles acharam necessário, de alguma maneira, retornar ao pensamento político brasileiro para fundar, no momento de fundar a ciência política no Brasil. Eles achavam que o pensamento político brasileiro tinha algo a dizer à ciência política brasileira. Isso foi um aspecto que foi completamente diferente da sociologia. A sociologia vinha muito influenciada pela escola paulista, que fazia questão, em termos metodológicos e ideológicos, de fazer uma espécie de tábua rasa com a tradição anterior do pensamento social, ou seja lá o nome que se dê a isso. Eu não gosto de ficar falando de pensamento social, como se existisse um pensamento social antes da universidade e depois outro, porque eu acho que isso é besteira. O que você tem é uma imaginação sociológica, é uma imaginação política. A ciência política não foi inventada no Brasil em 1970. Né? Você fala em ciência política no Brasil desde o século XVIII. No século XIX, você fala ciência do Estado, ciência da política, ciência política. O que muda é como você considera essa ciência, quais são os requisitos dela, os pressupostos, enfim, os requisitos de cientificidade, entendeu? É isso que muda. Quem realmente foi o grande operário que fez uma espécie de ressurreição do pensamento político brasileiro foi o professor Gildo Marçal Brandão. De saudosíssima memória. Tá? O Gildo era um sujeito realmente extraordinário. Você não precisa concordar com o que ele está falando, você não precisa ser marxista, você não precisa ser nada disso. Né? Mas ele tinha uma postura como docente da ciência política que era uma postura extraordinária. Ele ensinava pelo exemplo. E aí a gente foi se aproximando e começamos a trocar e-mail, trocar ideias sobre o que tinha que fazer, pereré. A gente estava trocando as ideias, eu já tinha as minhas ideias sobre para onde eu achava que tinha que ir. Já estava mais ou menos claro que o texto dele era uma espécie de fechamento de trinca. Né? Você já tinha uma interpretação liberal do pensamento brasileiro do Bolívar Lamounier, você já tinha uma interpretação, sei lá, nacionalista do pensamento político brasileiro do Vanderlei, e de alguma maneira o Gildo vinha para dar a interpretação marxista. Né? Só que você não tinha discussão sobre a porção de coisas, você não tinha discussão de método, e não tinha discussão sobre cacete, o que é pensamento político brasileiro? Por que você chama de pensamento e não chama de teoria? Porque político e social é a mesma coisa? O Gildo usava
de uma maneira indistinta, se era pensamento social e político, se era pensamento político-social, se era pensamento social, não tinha distinção. Né? Eu achava que você tinha que entender o que era pensamento político brasileiro, primeiro. Por que chama pensamento? E a partir daí, você podia tentar entender qual era a natureza específica desse pensamento. O que distinguia ele da suposta teoria política canônica europeia universal. Né? Europeia universal é uma delícia. Né? O universo está todo na Europa. Né? Eu estava discutindo isso com ele, e aí ele teve a pior ideia da vida dele, que foi morrer. Foi no carnaval de 2010, acho. Acho que foi no carnaval de 2010, 2011, não me lembro. E a gente ficou sem cabeça. Né? Aí o que eu fiz? Eu me juntei com o Bernardo Recupero para a gente tocar a área. E foi o que a gente fez até recentemente. Eu tenho a impressão de que acontece o seguinte: como a minha família tem origem inglesa, eu tenho a impressão de que eu fiquei muito incomodado com essa diferença de tratamento. Entendeu? Por que a história na Inglaterra é uma coisa digna, uma coisa dignificada, uma coisa normal, uma coisa que não... E no Brasil tem que ser essa coisa de que tudo aqui é horrível, as pessoas são deploráveis, elas são elitistas, elas querem sempre arrebentar com o povo, entendeu? Por isso que eu acho que a minha abordagem tem um pouco a ver com isso. Assim, dar dignidade ao pensamento brasileiro significa tratá-lo com a mesma dignidade que um pensamento político britânico. Tá? Você tem que tratar, sei lá, Hipólito da Costa com a mesma dignidade que você trata Burke. É um pouco essa ideia. Mas isso não é só por uma bobagem, não. É porque eu acho que se você tratar da mesma maneira o Brasil, a gente vai ter uma ideia do Brasil muito melhor do que a partir das perspectivas que existem hoje. Na melhor das hipóteses, eu vou poder ver o Brasil como eu vejo a Inglaterra. Por isso que essa questão do pensamento, da dimensão periférica do pensamento é fundamental. Né? Fundamental em dois aspectos. Primeiro, para entender o complexo de inferioridade, como é que esse sentimento periférico conforma o pensamento político brasileiro, e não só a cultura brasileira toda, e, enfim, narrativas da história brasileira. Né? Mas também entender, do ponto de vista objetivo, como é que ela conforma um tipo de pensamento que é mais específico, né? que não se pretende universalista, que é mais pragmático, que recorre a muitos argumentos de autoridade, né? E que isso são características. Isso não significa que o pensamento é inferior à teoria, que isso é uma besteirada danada. Né? Na verdade, acho que tem que fazer o contrário. Você tem que tratar a grande teoria política como a gente trata o pensamento político brasileiro. Porque, afinal, né, Burke é pensamento político inglês, Stuart Mill também, C.S., Rousseau é pensamento político francês. Eu acho que existe uma continuação óbvia do UPERJ para o IESP. É a mesma coisa, só mudou de nome. É a mesma casa, são os mesmos professores, entendeu? Alguns saíram, mas sempre houve entrada e saída do UPERJ. Eu iria mais longe. Né? Eu iria mais longe. A gente pode dizer que a ideia do UPERJ, ela remonta à ideia do ISEB. E a ideia do ISEB, em última análise, remonta a Alberto Torres. Na verdade, o UPERJ também é tributário do ISEB. Ele tem uma história muito longa, na verdade. Isso que é uma coisa engraçada, porque quando a gente olha a história institucional das ciências sociais no Brasil, a gente presta muita atenção na USP, porque ela tem uma espécie de uma continuidade formal, que vai lá da década de 40, né? Sobretudo da década de 40, 50 e tal, até hoje. Então você vê como se fosse uma unidade. E quando você olha para o Rio, você não vê essa continuidade formal, mas essa descontinuidade é muito enganosa. Você tem continuidade. Você tem tradições que são muito fortes. E no caso dessa instituição, sobretudo. Né? Porque o IESP é a troca de sigla do UPERJ. Mas o UPERJ foi, digamos assim, uma espécie de tentativa de recriar o primeiro ISEB. Tá? Porque o ISEB havia sido criado 10 anos antes pelo Hélio Jaguaribe, junto com o Cândido Mendes, enfim, o Guerreiro Ramos. Depois entrou o Vanderlei, o César Guimarães trabalhou lá também. O UPERJ meio que foi criado pelo Cândido Mendes, que também chamou de volta o Hélio Jaguaribe, que chamou de volta o Vanderlei. O César começou também aqui desde o começo.
né, com uma ideia de tentar suprir o vazio que o fechamento do ISEB tinha provocado na cena nacional, em termos de reflexão sobre o Brasil. Né? É claro que, ao mesmo tempo, houve depois um interesse em aproveitar os financiamentos da Fundação Ford. Mas acho que isso foi no segundo momento, porque isso foi 4 anos depois. Né? Quando você pega o primeiro número da dados, você vê não só estampada, declarada a intenção deles de retomar com o ISEB, tanto que era cheio de isebiano, tinha pelo menos 4 isebianos aí, mas também a ideia de que a Dados era a continuação dos Cadernos do Nosso Tempo, que era o jornal do IBESP, né, que foi o embrião do ISEB. Né. Em última análise, a gente pode dizer que o ISEB, né, então você tem uma continuidade aí, uma continuidade verdadeira a despeito dessas mudanças de sigla. Tá? A gente pode dizer que a ideia mesmo primeira do IESP está no Alberto Torres, está na Organização Nacional, em 1914, né, em que ele, né, no pensamento nacionalista dele, ele foi o autor nacionalista mais relevante do Brasil. Ele prevê, para acabar com a alienação das elites brasileiras, a criação de um Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB. E era um instituto engraçado, porque, de acordo com a concepção do Alberto Torres, todos os políticos, todos os candidatos a cargos públicos vão ter que depositar uma monografia sobre o Brasil no IEB, para mostrar, na verdade, que eles tinham compromisso com a realidade nacional, que eles não eram alienados, que eles não eram os expatriados, enfim. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o ISEB? Tem tudo a ver com o ISEB. Porque o Hélio Jaguaribe criou o IBESP, que ele próprio sustentava, que publicava os Cadernos do Nosso Tempo, e é claro que ele começou a procurar alguma maneira de estatizar aquilo ali. E aproveitou-se o fato de que o ministro da Educação do governo Café Filho era o Cândido Mota Filho. E o Cândido Mota Filho era um torreano de primeira ordem. Tanto que ele é autor, né, na década de 30, do livro Alberto Torres e... Como é que é o nome do livro mesmo? E a nossa geração, e o tempo da nossa geração, como é que chama o livro? Hã? Não, não é Dilemas não. Mas enfim, ele escreveu um livro sobre Alberto Torres, mostrando como é que Alberto Torres era atual na década de 30 para aquilo. Então ele era um torreano de primeira hora, ele era ministro da Educação, e foi exatamente por conta disso que o ISEB foi criado. Né? Com o nome de Instituto Superior de Estudos Brasileiros, quer dizer, até a sigla é quase igual. Né? A partir da experiência do IBESP, mas tendo em mente a ideia do IEB, do Alberto Torres. Então, eu acho que essa marca forte do nacionalismo está presente desde o começo da criação da casa. Né? É claro que ela vai esmaecendo conforme a casa vai ficando mais acadêmica. Né? Porque o ISEB era um think tank público para pensar o desenvolvimento do Brasil, a passagem do Brasil do estado de semicolonial para o estado industrial, enfim, para o estado de autonomia, acabar com a heteronomia, não é? O estado de maturidade do Brasil. E o PERJ é só metade disso. Pelo menos no começo você tem a ideia de que é para continuar esse tipo de reflexão, mas também é um lugar de fazer ciência política hard. Ou seja, ciência política do estilo norte-americano. Né? A proposta era essa, isso está colocado lá no começo. Aí você vai dizer, mas acabou que ficou só a ciência política hard, que não tinha nada a ver com o ISEB. Mais ou menos, porque se você olhar digamos assim, o perfil hegemônico do ponto de vista ideológico das produções hard, elas estão ligadas, ainda tem um espírito forte que a gente pode chamar de nacionalista de alguma maneira. Né? Não do ponto de vista puramente militante ou ideológico, mas de um certo comprometimento com o país, uma certa aversão, uma certa... a importância que o pensamento político brasileiro tem nessa casa tem a ver com isso. Porque não é porque eu gosto de pensamento político, é porque todos os membros do corpo docente acham relevante, porque sempre se achou isso relevante. Aquilo que nossos antepassados acadêmicos fizeram é relevante nessa casa. Né? Então, nessa casa tem o caso de tradição. A ciência política não rompeu com essa forma,
com essa tradição anterior de pensar o Brasil. Ela foi incorporada. E foi incorporada sobretudo pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que é o grande nome dessa casa, é o nosso patrono, por assim dizer, né, dá nome à nossa biblioteca, e que foi o grande expoente do estudo do pensamento político brasileiro. E o Vanderlei, de alguma maneira, ele faz a ponte com o Eusébio, ele faz a ponte com o Guerreiro Ramos, ele faz a ponte com o Álvaro Vieira Pinto, ele faz a ponte com o Hélio Jaguaribe, né? E todos eles, normalmente o Guerreiro Ramos faz a ponte com o Alberto Torres, né? Então isso eu acho que está muito presente. Então foram fundamentais assim, nesse estudo do pensamento político brasileiro na casa, né? É um estudo que sempre teve uma centralidade muito grande. Eu acho que eu entrei por causa disso, eu entrei nessa casa por causa disso, para ocupar esse espaço. Esse espaço foi do professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Ele foi durante muitos anos também de outro luminar aí da história brasileira, do pensamento brasileiro, que foi o professor José Murilo de Carvalho, né? É até engraçado, assim, mas ele não é historiador? Pois é, outro dia eu estava conversando com ele, e eu falei alguma coisa de história, eu falei assim, bom, apesar de eu não ser historiador, aí ele, eu também não sou. Porque ele também é cientista político. Ele também é doutor em ciência política, ele não tem curso em história, né? E ele deu esse curso aqui por pelo menos 10 anos de pensamento político brasileiro, né? Depois veio o Marcelo, depois, pobre da casa, veio eu. Então, essa ideia da tradição é muito importante, a gente está consciente dela. Então essa é uma casa muito antiga, a gente pode dizer que ela existe pelo menos desde o começo da década de 50. Tá? E em ideia, desde 1914. A gente está passando por uma quadra de incógnita, né? Uma quadra de mudança muito grande. Mas eu acho que nós já passamos por momentos piores, entendeu? Quando a gente olha a instituição nessa longa duração, em que eu olho, você vê os contextos mudando o tempo todo. E a casa, ela se adequa aos contextos todos. E sempre ela se adequou aos contextos de maneira muito bem sucedida, né? Ela atravessou, quer dizer, não vou falar do Eusébio, mas enfim, o nascimento do UPERJ, ele pegou o AI-5, né? Ele atravessou o regime militar. Depois ele pegou a redemocratização. As linhas de pesquisa vão se adaptando, né? Tem linhas de pesquisa que estão aqui desde a criação da casa, mais de 50 anos atrás. Tá? Mas elas vão sendo adaptadas, né? A casa tem uma prática muito grande de adaptação. Ela não sabe, mas ela tem. Tá? E o que é fantástico de trabalhar numa instituição que tem tradição é essa facilidade, né, para usar o termo do Guerreiro Ramos, que ela está em ato, ela não está em hábito. As pessoas sabem fazer essas alterações, essas adaptações, e não sabem de onde vem isso. É uma coisa que não está consciente, mas ela está na prática, né? Então, atravessou as agruras de governo Collor de Mello, a secura do final do regime militar. Tá? Atravessou também tempos de secura, né, do tempo do Fernando Henrique Cardoso, pegou a bonança do Lula. Né? Agora, estamos nos últimos 5 anos passando esse aperto. Tá? Passamos pela maior crise que a gente podia passar aqui dentro, que foi a época da transição né, porque a transição do UPERJ para o IESP foi uma crise da Universidade de Cândido Mendes, somada com conflitos internos. Então. E ela sobreviveu e está aí. E continua se renovando. Né, eu acho que o pior já passou. A maior adaptação que tinha que ser feita era a adaptação ao contexto do serviço público. Era virar uma universidade pública. O UPERJ, que era uma instituição privada desde sempre. É muito ligada à pessoa do professor Cândido Mendes. E ela passou por isso. Ela se renovou, ela continua mantendo altíssima qualidade, porque eu acho que tem uma cultura institucional muito forte. É engraçado essa questão do pensamento político brasileiro, porque tem lugares em que, por causa da maneira como a disciplina foi dada durante muito tempo, não acho que haja cientificidade da disciplina, é uma coisa engraçada. Né? Para nós é uma coisa engraçadíssima, porque aqui todas as pessoas do corpo docente da ciência política acham que o pensamento político brasileiro é muito importante. Eu acho que o pensamento político brasileiro, para fazer uma piadinha, né, é uma área que tem um grande passado pela frente e um grande futuro também. Tá? Um grande futuro na medida que está cada vez mais claro
que os embates que nós temos políticos, né, a gente está começando uma época de guerra cultural. E guerra cultural é uma guerra ideológica. Né? E é fundamental entender, na verdade, como os atores atuais mobilizam o imaginário do pensamento político brasileiro. Né? Como é que eles mobilizam narrativas históricas? Como é que eles mobilizam tradições, na verdade, também que estão em ato. Às vezes não é nem consciente. Elas nem têm consciência das tradições que elas estão mobilizando, mas elas sempre mobilizam as mesmas tradições. Existe um repertório de ideias, de autores, de símbolos, entendeu? Eu acho que uma abordagem do pensamento político brasileiro, desse ponto de vista, de uma história das ideologias políticas brasileiras, ela tem um enorme futuro pela frente.